Oi, pessoal, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Tomara que sim, né? Então, vamos lá para a nossa aula de português, tá? Na aula anterior, a gente tinha falado sobre o início de uma história, né? O início, ele sempre traz os personagens, né? De alguma forma apresenta os personagens que vão fazer parte dessa história, apresenta o ambiente onde essa história vai se passar, tá? Então, foi a parte A. Agora, a parte B é o desenvolvimento da história. No desenvolvimento da história, ocorre o conflito da narrativa. Então, vai ser mostrado um problema, alguma situação que vai ocorrer nessa história e que os personagens, né, que fazem parte dela, vão acabar participando aí desse conflito, de toda essa situação, problema aí, né? E aqui, na história que a gente viu, né, tinha uma situação, problema entre o lobo e o cordeiro, né? Era um diálogo tenso entre as personagens. E aí eles estão pedindo, assim, pinte nas duas versões, tanto da Ruth Rocha como do Monteiro Lobato, o trecho que para você representa o grande conflito desta fábula. Então, eu pintei aqui, ó, o trecho que para mim representa o conflito, tá? Mas eu vou ler aqui a parte do desenvolvimento da história na versão da Ruth Rocha. Então, ela falou assim: o lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro: como é que você tem a ousadia de vir sujar a água que eu estou bebendo? Como sujar? Respondeu o cordeiro. A água corre daí para cá. Logo eu não posso estar sujando sua água. Não me responda, tornou o lobo furioso. Há 6 meses o seu pai me fez a mesma coisa. Há 6 meses eu nem tinha nascido. Como é que eu posso ter culpa disso? Respondeu o cordeiro. Mas você estragou todo o meu pasto, tornou o lobo. Como é que eu posso ter estragado o seu pasto se nem dentes eu tenho? Então, na minha opinião, o conflito que marca, né, o conflito dessa parte aqui do desenvolvimento da história é isso. O lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro: como é que você tem a ousadia de vir sujar a água que eu estou bebendo? A partir dessa situação é que começou, né, todo esse diálogo, todo o conflito da história, tá? Então, aqui é na versão da Ruth Rocha. Na versão do Monteiro Lobato, vou ler aqui a parte do desenvolvimento da história dele. Que desaforo é esse de turvar a água que venho beber? Disse o monstro arreganhando os dentes. Espere que vou castigar tamanha má criação. O cordeirinho, trêmulo de medo, respondeu com inocência: como posso turvar a água que o Senhor vai beber se ela corre do Senhor para mim? Era verdade aquilo, e o lobo atrapalhou-se com a resposta, mas não deu o rabo a torcer. Além disso, inventou ele, sei que você andou falando mal de mim no ano passado. Como poderia falar mal do Senhor o ano passado se eu nasci este ano? Novamente, confundido pela voz da inocência, o lobo insistiu. Se não foi você, foi seu irmão mais velho, o que dá no mesmo. Como poderia ser o meu irmão mais velho se eu sou filho único? Nossa, esse lobo não tinha argumento, né? Então, aqui para mim também, ó. Na versão do Monteiro Lobato, é aqui, nessa parte do desenvolvimento, é aqui que começa o conflito, ó. Que desaforo é esse de turvar a água que venho beber? Disse o monstro arreganhando os dentes. Espere que vou castigar tamanha má criação. Então,
A partir daí, né, é que tem todo o desenrolar da história, tá? Então, vocês vão pintar nas duas versões o trecho que para você representa o grande conflito dessa fábula, tanto na versão da Ruth Rocha como na versão do Monteiro Lobato, tá? Querendo impor sua força e poder, o lobo apresenta uma série de fracos argumentos para justificar seu desejo de devorar o cordeiro. Compare o diálogo entre as personagens nas duas versões da fábula e depois complete o quadro. Esse daqui a gente pode fazer juntos. Se vocês quiserem fazer de alguma forma diferente, fiquem à vontade. Então, aqui, ó, quais foram as acusações feitas pelo lobo? Na versão da Ruth Rocha, o que o lobo falou? Que o cordeiro havia sujado a água do riacho, que o pai do cordeirinho já havia feito a mesma coisa em outra ocasião e que o cordeirinho estragou todo o pasto. Então, essas foram as acusações que o lobo fez, aqui na versão da Ruth Rocha. Na versão do Monteiro Lobato, quais as acusações que o lobo fez? Que o cordeiro havia turvado a água do riacho, que o cordeiro havia falado mal do lobo no ano anterior e que o irmão mais velho do cordeirinho também deve ter falado mal do lobo, tá? Essas foram as acusações que o lobo fez nas duas versões. Em qual das duas versões o autor descreve como que o cordeirinho se sentia durante a conversa com o lobo? Pinte o animalzinho que traz a resposta certa. Então, se vocês voltarem lá, está pedindo, ó, localize no texto escolhido o trecho que confirma a sua resposta. Se vocês voltarem na versão da Ruth Rocha, ela não fala nada, ela não descreve como é que o cordeirinho estava. Né? Depois que o lobo falou, o cordeirinho só respondeu. Como sujar? Respondeu o cordeiro. Não está descrevendo como é que ele estava se sentindo nessa hora. Agora, olha aqui na versão do Monteiro Lobato. O cordeirinho, trêmulo de medo, trêmulo é porque ele estava tremendo, né? Respondeu com inocência. Então, aqui já está sendo citado como é que o cordeirinho estava se sentindo nesse momento. Ele estava tremendo de medo. Então, vocês podem também fazer uma flechinha para indicar, né? Qual é o texto e onde que está. Onde que está mostrando, né? Como é que o cordeirinho estava se sentindo. Então, é o cordeirinho do Monteiro Lobato que vocês vão pintar, tá? Quem quiser pode pintar também o balãozinho, escrito Monteiro Lobato, e pintar o cordeirinho. Ah, mas o cordeirinho é branco. Quem quiser pode pintar de branco, que existe lápis de cor branco. Pinta as florzinhas coloridas, né? Quem quiser pode pintar de amarelinho, aí vocês que vão decidir, tá? Mas pintem bem bonito. E a terceira e última parte de uma história é o desfecho, né? Como é que essa história vai terminar? Depois de um início, onde o início trouxe as personagens, trouxe o ambiente, onde a história se passa. Depois vem o desenvolvimento da história, né? Todo o desenrolar da narrativa. E agora vem o desfecho. Desfecho quer dizer final, tá? Como é que essa história vai terminar? Na versão da Ruth Rocha, terminou assim. O lobo, não tendo mais como culpar o cordeiro, não disse mais nada. Pulou sobre ele e o comeu. E na versão do Monteiro Lobato, o lobo furioso, vendo que com razões claras não vencia o pobrezinho, veio com razão de lobo faminto. Pois se não foi seu irmão, foi seu pai ou seu avô. E nhoque, sangrou-o no pescoço. E ainda traz uma moral, ó, contra a força não há argumentos, tá? Então, o desfecho dos dois autores aqui. Que triste fim para o cordeirinho. Os dois autores apresentam esse desfecho de maneiras diferentes. Qual deles você mais apreciou? Aí é uma resposta pessoal, né?
O desfecho que eu mais apreciei foi da Ruth Rocha, porque... Ou o desfecho que eu mais apreciei foi do Monteiro Lobato, porque... E aí vocês vão explicar, tá? Por que que vocês gostaram mais de um ou do outro. Parágrafo, letra maiúscula, né? Observe que só a versão de Monteiro Lobato traz a moral da fábula explícita, né? De maneira clara. Contra a força não há argumentos. Aí o cordeirinho falando, uma ovelhinha, né? Além de aconselhar e trazer ensinamentos, a moral das fábulas também pode criticar atitudes e comportamentos humanos. Mas e para vocês, qual que é a intenção da moral na fábula O Lobo e o Cordeiro? Essa intenção aqui. Contra a força não há argumentos. A Pro já falou um pouquinho sobre isso em outras aulas, né? Mas vocês podem discutir um pouquinho mais aí com a família, tá? Sobre essa moral aqui. Tem gente que não tem argumentos, né? Para ficar assim, falando sobre as suas ideias, defendendo suas ideias, não tem argumentos, então quer ir para força, quer ir para algum tipo de ignorância, né? Então, conversem um pouquinho sobre essa moral aí com a família, tá bom? Bem, agora a gente vai para uma lição de casa 12. Lá na página 127, leia o belo poema ao lado. É um poema do Vinícius de Moraes, está numa obra dele chamada Arca de Noé, tá? Tem até CD com a musiquinha, né? E também tem livro com a escrita do poema. Se algum dia alguém quiser pesquisar. O nome do poema é As Abelhas. A abelha mestra e as abelhinhas estão todas prontinhas para ir para a festa. Num zune que zune, lá vão para o jardim, brincar com a cravina, valsar com o jasmim. Da rosa para o cravo, do cravo para a rosa, da rosa para o favo, volta para o cravo. Venham ver como dão mel as abelhinhas do céu. Cravina é uma flor também, tá? Igual um cravinho. Então, é bem bonito, né? Esse poema dele. E tá num livro chamado A Arca de Noé, que também virou CD. O livro é da Companhia das Letrinhas, tá? Na página 128, releia a primeira estrofe do poema. A abelha mestra e as abelhinhas estão todas prontinhas para ir para a festa. E que o poeta repetiu algumas vogais nesses versos? Pensem um pouquinho, pensem na abelha, pensem no som que ela produz, né? Que é o zunido. Pensem um pouquinho e aí respondam o que vocês acham, tá? Parágrafo, letra maiúscula. Um pouquinho mais para frente a gente corrige essa lição, tá? Treine a leitura do texto, pois ele será lido por toda a turma em sala de aula. Será bem divertido. Vocês podem treinar com a família, né? Vai ser igualmente bem divertido, tá? 3. Vamos brincar com o poema de Vinícius de Moraes. Para começar, leia a estrofe abaixo. Um zune que zune, lá vão para o jardim. Brincar com a cravina, valsar com o jasmim. Tá vendo que tem uma rima aqui, né? A rima, geralmente, ela aparece no final do verso. E as palavras, o finalzinho dessas palavras, ou elas têm o som exatamente igual ou bem parecido. Aqui tem exatamente igual, que é o in, tá? Jardim, jasmim. Essa é a rima. Veja só, as abelhas zunem. O som, né, que sai das abelhas. Por exemplo, nós seres humanos, nós falamos. O cachorro late, o gato mia, né? A vaca muge, o sapo coacha.
a galinha cacareja. E a abelha? A abelha zune, tá? Esse é o som que sai dela. Escolha algum outro animal e complete a estrofe abaixo de acordo com as características desse animal que você vai escolher. Então, vocês vão escrever qual que é o animal escolhido. Ó, animal escolhido. Escreve a espécie dele aqui. E aí vocês vão completar essa estrofe, né, do poema, de acordo com esse animal aqui. Então, vocês têm que ser bem criativos, tá? Aqui foi usada a abelha. Qual animal que vocês vão usar, não sei. Então, pensa um pouquinho e vê se vocês conseguem formar alguma rima, tá? Vai ficar bem legal. Então, agora vocês podem dar uma pausa, resolver essa lição 12 e daqui a pouquinho a gente já vai corrigir, tá bom? Pode pausar, gente. Pronto, vamos lá. O exercício 2, releia a primeira estrofe do poema. Por que o poeta repetiu algumas vogais nesses versos? O autor repetiu várias vezes algumas vogais para imitar o zunido das abelhas. Zzz. Aí fica a, ias, do, i, né? Para imitar o zunido das abelhas. Não precisa ser a resposta exatamente igual da Pro, mas se a resposta tem uma semelhança, a sua tem uma semelhança com a minha, pode considerar certo, tá? Põe uma C de autocorreção e o certinho. E no exercício 13, eu criei o meu, a minha estrofe, tá? Eu peguei cachorro. A minha ficou assim, ó. Animal escolhido, cachorro. Aí eu completei a estrofe. Cachorro, qual que é o som que ele produz? É o latido, né? Então, eu coloquei, no late que late, lá vão para o matinho. Brincar com a bolinha, valsar com o ossinho. Tá vendo? Ó, matinho e ossinho teve rima aqui, tá? Vocês podem fazer o de vocês. Agora a gente vai para a lição de casa 13. Você se lembra da Suriá, a garota do circo? Ela é uma personagem do quadrinista Laerte e vive histórias bem divertidas como esta que você vai ler agora. Então, a Suriá, a garota do circo. Essa daqui é a Suriá, tá? A amiguinha dela tá vendo o álbum dela de figurinhas, né? Um álbum figurinhas de bichos. Aí ela falou, legal seu álbum de figurinhas, Suriá. Aí a Suriá toda orgulhosa, toda, né, satisfeita, falou, e está completo. Aí a amiga falou, mentirosa, essa figurinha aqui foi você que inventou e desenhou. Aí a Suriá, foi nada. Aí a amiga, não existe nenhum bicho chamado Bleuco. Aí a Suriá, claro que existe. Tem um atrás de você. Aí apareceu esse bicho aqui na história, que é o Bleuco, é o bicho da Suriá. Aí a amiga, você tá me achando com cara de quê? Aí a Suriá, de comida de Bleuco, e ela saiu correndo. A amiga nem tinha virado para trás, nem viu o Bleuco, né? A gente também não sabe se ele existe, né? Então, essa história é Suriá, garota do circo, é do Laerte, tá? Um cartunista, um quadrinista. Então, vamos ver o que essa lição quer da gente. Exercício A. Como que Suriá está se sentindo no primeiro quadrinho da história? Quando ela está lá mostrando o álbum para a amiga, falando, olha, meu álbum está completo. Como é que ela está se sentindo? Parágrafo, letra maiúscula, tá? Pensa um pouquinho. B, por que ela está se sentindo assim? Assim como? Dessa forma que você vai falar aqui em cima, tá? E 2, de acordo com a amiga de Suriá, que maneira a garota encontrou para completar seu álbum de figurinhas? Também vão pensar um pouquinho para responder.
Exercício 3. Leia novamente o terceiro quadrinho da história. Não existe nenhum bicho chamado Bleuco. Aí a Surya, claro que existe, tem um atrás de você. Afinal, o Bleuco existe ou não existe? Então, você vai pôr a sua opinião. O que você acha? Que ele existe ou que ele não existe? Você vai explicar por que que você acha que ele existe ou por que que você acha que ele não existe. E, para terminar, imagine que toda essa confusão ainda não tenha terminado. Desenhe no quadro abaixo um final interessante para essa história. Você vai desenhar um final, é como se aqui, ó, ainda a história não tivesse terminado. É como se você fosse ainda fazer mais um quadrinho para a história, tá? Então, é como se esse aqui não fosse o final. Você é que ainda vai dar um final para essa história, tá bom? Desenho bem bonito, bem feito, né? E bem pintado. Então, vocês podem pausar o vídeo, que daqui a pouquinho a gente vai corrigir as questões, tá? Pode pausar, gente. Vamos lá? Essas questões aqui, elas não precisam estar exatamente igual da Pro, tá bom? Mas se elas estiverem bem semelhantes, estiverem com o mesmo sentido, vocês podem pôr certo se também as palavras estiverem todas escritas corretamente, tá? Como Surya está se sentindo no primeiro quadrinho da história? Ela está se sentindo muito feliz, orgulhosa, toda importante, né? Porque ela completou um álbum. Por que ela está se sentindo assim? Porque seu álbum de figurinhas está completo. De acordo com a amiga de Surya, que maneira a garota encontrou para completar seu álbum de figurinhas? Surya inventou um animal chamado Bleuco e fez o desenho dele no lugar da figurinha que faltava. Então, vejam aí se vocês responderam com esses mesmos sentidos, tá? E aqui, afinal, o Bleuco existe ou não existe? O Bleuco só existe na imaginação de Surya. Mas qualquer resposta que vocês derem vai ser aceita, tá? Porque também é uma opinião de vocês, tá bom? E aí o desenho, espero que vocês caprichem bastante. Então, por hoje é isso, pessoal. Tá? Se dediquem bastante, caprichem nas lições. E a gente volta na nossa próxima aula de português. Um beijinho bem carinhoso da Pro. Bye, bye, gente!